E estamos começando mais um vídeo aqui no Infinitim. Eu sou o Mário. E eu sou o Everson. E hoje nós faremos um Top 10. Top 10 sobre o que, meu irmão? Em um dos vídeos anteriores, tivemos o comentário de Zander Gabriel Cardoso falando sobre... reclamou que a gente não falou do Ben Johnson. O Ben Johnson foi campeão, vocês não falaram dele? Campeão olímpico, como é que vocês não falaram dele? Não Pois falamos justamente pela razão do vídeo de hoje. Vamos falar hoje do Ben Johnson, então. Top 10 atletas que perderam sua medalha olímpica. Vamos ver o que aconteceu. A gente trouxe alguns fatos curiosos de atletas que perderam sua medalha olímpica. Nem sempre não estavam puros, né? Tem Exatamente. outros casos também ver alguns que... casos né? aqui. Antes da gente entrar em detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário, curtir, que também é like, e like em inglês, em português curtida, faz os dois. Compartilha com os amigos, WhatsApp e redes sociais. E, como não temos vinheta... Vamos direto para o vídeo. Mas antes de apresentar o 10º colocado, que a gente já sabe quem é, a gente acabou de falar do Ben Johnson aqui, a gente vai começar pelo Ben Johnson. Mas é importante frisar que não existe apenas 10 atletas que perderam sua medalha. Existem muitos, que foi uma grande surpresa quando a gente foi pesquisar para fazer esse vídeo, né? Porque será que existem 10 pessoas que perderam sua medalha olímpica? Nossa, tem uma infinidade, é uma lista gigante. É uma galera. Muita gente, isso é mais normal do que parece. Realmente foi surpreendente. Então nós resolvemos trazer um top 10, alguns atletas bem icônicos, né, que aí todo mundo lembra deles. Sim, tem nomes muito famosos aí. E alguns bem curiosos, cara, não acredito que a pessoa perdeu a medalha por causa disso. Perdeu por coisa que não dá pra acreditar, que é bizarro. Então vamos para o primeiro. A gente tem aqui na tela nosso querido Ben Johnson, Canadense. em 1988. Ele venceu os 100 metros rasos em Seul com um tempo recorde. Bateu o recorde mundial e recorde olímpico. Foi 9,74, se não me engano, uma coisa impressionante. E olha o tamanho dessa criança. Não dá pra dizer que isso aí... O cara é um bodybuilder, isso aí. Se ele tirar a camisa ali, ele fazer as poses compulsórias, ele tá no show de bodybuilder. Cara, mas porque todo mundo é um tanto quanto grande, né, cara? Não tem gente miúda ali. Acontece que ele acabou sendo desqualificado, perdeu a sua medalha, né? Sim. Pelo uso de estanozolol, que é um esteroide anabolizante. Pensou assim, meu querido, não pode usar estanozolol. Não tá puro. Então caiu no doping e acabou perdendo sua medalha. Por isso, este campeão não entrou no nosso nostalgia de todos os campeões olímpicos dos 100 metros rasos. Na 9ª posição temos Alexander Leipold, da Alemanha. E o Alexander também lá foi no ano 2000. E no ano 2000 teve uma caça às bruxas, né? Que provavelmente o comitê, os organizadores, a direção... Sempre eu acho que a gente já falou aqui, né? Que o pessoal usa determinado produto e aí a fiscalização do COI... demora para conseguir chegar para capturar isso no exame de sangue, né? E só que o exame dessa vez estava ali, foi junto, então... tecnologia... Porque os exames antidoping estavam sempre 10 anos atrasados. Só que com o avanço da tecnologia, ano de 2000, internet, explosão, todo mundo se comunicando, o pessoal do antidoping começou a ficar mais perto das novas drogas. Das novas tecnologias para aumentar o desempenho. E aí caiu muita gente em 2000. Alexander Leipold caiu no doping também, né? Ele é um lutador alemão que conquistou o ouro na luta greco-romana em Sydney. Mas deu positivo para nandrolona, que também é um esteroide anabolizante. Dos produtos aí. E mais um assim que perde a sua medalha de ouro. E a gente pode ver até que fisicamente ele não é do tamanho do Ben Johnson, né? Ele é bem menor, apesar de estar tomando. O que mostra que, assim, a droga ela não serve só para o aumento da massa muscular. Não é só o volume muscular. No caso dele, como esporte pela luta,
o aumento da força ali que ele buscou, força, né? E como a força tem esse upgrade na força, acaba sendo extremamente desonesto com os outros participantes que estão ali com a força da natureza deles, né? Supõe-se, né? Que esteja todo mundo puro ali. Na 8ª posição, Marion Jones, também 2000. Essa foi um baque também. Também o uso de substâncias proibidas. Marion Jones, velocista norte-americana, ela confessou em 2007 ter usado esteroides anabolizantes em Sydney. E ela tinha 5 medalhas. 3 medalhas de ouro e 2 de bronze. Todas foram retiradas. Mas ela confessou ou ela foi pega? Confessou em 2007. Ela não foi pega no exame? Foi lá no tribunal, foi na TV e falou assim, eu usei. Não sei porquê, quis denunciar alguma coisa, a gente não foi a fundo nessa história. Talvez algum escândalo na base, na formação dos atletas, né? Talvez queira ter desmascarado alguma situação desse tipo e é realmente surpreendente, cara. Alguém abrir mão de 5 conquistas olímpicas, 3 medalhas de ouro, ir lá e falar assim, olha, eu usei. E eles acreditaram, não falaram assim, prova aí que tu usou. Olha o tamanho dela nas fotos. Mas aí todo atleta olímpico cai, pô. Tá quase o tamanho do Ben Johnson ali? Não. Aí todo atleta olímpico cairia, porque é todo mundo sarado, pô. Na 7ª posição, a grega Ekaterine Tanou, que ganhou medalha em 2000 e 2004. E aí também, mas aí foram 2 motivos agora. Caiu no doping, substância ilegal, e conduta antidesportiva. Nos 400 metros rasos. Ela é uma velocista, né? Diz que ela ganhou prata nos 100 metros rasos, ficou atrás da Marion Jones. Esse ano estava complicado. E a Tanou foi cogitada para receber o ouro, mas aí o COI decidiu não premiá-la devido a envolvimento em escândalos. Em 2004, ela e outra grega, Konstantinos Kenteris, falsificaram um acidente de moto para justificar a ausência nos testes de antidoping, um pouco antes dos Jogos de Atenas. Aí é aquela pressão, né? A competição em casa, diz que teve um acidente, às vezes alega que tomou a substância por causa, em razão do acidente, né? Também. O médico foi receitado. Receitou, né? Não foi. Mas mesmo o acidental, né? O não intencional também é considerado doping, né? Na 6ª posição, um caso famosíssimo, Lance Armstrong. Cara, olha, eu talvez colocasse esse em primeiro, porque... Foi icônico? Foi icônico e assim, é como se o Michael Phelps fosse pego no doping. Lance Armstrong é o Michael Phelps do ciclismo. Logo depois das Olimpíadas, da aposentadoria, o Phelps estava lá num cigarrinho do capeta lá. Então não dá pra botar a mão no fogo por ele, não. Não, mas a questão foi um grande ícone do esporte, né? E ninguém acreditou. Ninguém acreditava que era possível, que falavam, não, tá errado. Então foi uma repercussão gigantesca, porque era até então o maior nome da história do ciclismo, né? Então é complicado isso. Isso também aconteceu em 2000. Ele perdeu a medalha de bronze nos Jogos de Sydney devido ao escândalo de doping que foi revelado anos depois e virou filme, né? Ícaro. Documentário Ícaro. O documentário Ícaro. E cara, o documentário é incrível, porque ele começa fazendo uma investigação e o negócio... Não, começa fazendo um experimento
E aí vira uma investigação do. Cara, o negócio vira de um. Desenrola, é bola de neve. O cara queria filmar uma coisa e acabou filmando, descobrindo um monte de coisa que não era pra ser descoberto. Vamos fazer isso. Aí de repente assim, mas isso aqui é interessante. Mas vocês fazem isso mesmo? E cara, começou a virar uma bola de neve, a vir informação atrás de informação. Vale muito a pena. Se você não assistiu, pode assistir Ícaro. E na quinta posição, meu irmão, quem vem a ocupar esse posto? Um fato muito curioso, esse aqui é curioso. Hans Gunnar Ligenhall. Em 1968, Ligenhall, ele era um pentatleta sueco, né? Vocês podem ver aí na foto. Pelo nome eu diria que era húngaro. Ele perdeu a medalha de bronze. E aí esse aqui foi diferente, porque encontraram no exame doping álcool no organismo dele, e depois saiu até umas fotos, eu não botei as fotos aqui, mas tem foto dele bebendo, com um copinho bebendo lá na... A famosa conduta antidesportiva, né? Ele alega que bebeu 2 cervejas para acalmar os nervos. Tava lá nervoso, a prova vai ser amanhã, né? Vou relaxar. Só que o que acontece? O álcool era considerado doping, porque justamente acalma os nervos, então é doping, tu não pode tomar algo para melhorar teu desempenho. Relaxar, né? Tipo, diminuir o ritmo para tá mais tranquilo. Então... E se não me engano isso caiu, não sei se álcool ainda é um... Não, acredito que não. Só que não é recomendado um atleta beber antes da prova, né? Por isso, até eu lembro que na primeira fase do curso, quando a gente discutiu moral e ética na aula do professor Mário, a gente acho que levantou esse ponto assim, mas como é que a gente diz que isso não é moral, que é ilegal, sendo que muda no tempo, a própria legislação fala assim, agora isso aqui não pode. Aí daqui a 10 anos, não, agora pode. Então agora não é mais ilegal, não é mais imoral. Ou antes podia e agora que não pode, né? Antes todo mundo podia usar. Não, agora a partir de agora não pode mais. Então, antes o pessoal... Como é que fica a moralidade nesse caso, né? Então foi uma discussão da primeira fase do curso de Educação Física. Na quarta posição, a menina Dong Fangxiao. Isso foi no ano 2000 também, só que agora curioso, porque no ano 2000 caiu um monte de gente por doping de uso de esteroide anabolizante. Essa menina não estava usando esteroide anabolizante. Então por que ela perdeu a medalha, coitadinha? A criança. Justamente por isso, porque era uma criança. A ginástica impôs uma regra de idade de no mínimo 16 anos. Quem tivesse menos de 16 não poderia competir, porque as escolas de ginástica estavam maltratando os atletas crianças, né, para performarem em alto nível. Então foi estabelecido uma regra, não pode, abaixo de 16 anos não pode competir a Olimpíada. E a menina Dong Fangxiao tem 14 anos. Realmente, porque é um esporte que se começa cedo, né? Não tem alguém que chega assim, tenho 14 anos, quero ser ginasta. Não vai ser. Não vai ser. Começou os primeiros passos e já está nos aparelhos. Não tem? Então é algo que vem desde cedo, uma preparação, e todo mundo é muito puxado, né? Então, às vezes, tentar preservar, mas mesmo evitando essa proibição de competição esportiva com essa tenridade, né? O treinamento continua, né? Sim. E, 14 anos já conquistar uma medalha olímpica. Foi uma medalha de bronze, uma medalha por equipes. E a equipe inteira perdeu a medalha daí. Foi tirada a medalha de bronze da equipe chinesa. Já pensou se aplicasse essa regra pro skate? Não tinha pódio. Só tem menina, né? Só criança. Não tinha pódio nessas Olimpíadas. O pódio inteiro cairia. Na terceira posição, Jim Thorpe. Aí, não é o Ian. Não é o pai do Ian. Nas Olimpíadas de 1912. E uma regra diferente aqui, que também mudou. Futuramente veio a Federação Olímpica e acabou mudando essa regra, que é a regra do amadorismo.
O Jim Thorpe era um atleta profissional de beisebol e ele competiu no pentátulo e no decátulo e ganhou medalha de ouro. E aí o pessoal, tu é um profissional. O cara é profissional, pô. Tu é profissional, tu não pode competir nas Olimpíadas. E aí foi retirado. Mas, póstumamente, depois da sua morte, lá para 1983, aí, não, vamos dar a medalha de volta para ele. Vamos reconhecer, porque... Porque agora pode competir profissional, aí ficou... porque era muito estranho, né? É a elite do esporte, tanto que a gente tem, né? A elite do esporte, né? Esse é o princípio dos Jogos Olímpicos, né? A confraternização, mas é a elite o creme de la creme que tá ali competindo. E aí não pode profissional? Estranho, né? Muito estranho. Regra é que eu não via sentido nessa regra. Na segunda posição, um fato curioso. Esse foi em Barcelona. E aí eu coloquei, são duas pessoas porque eles perderam a medalha pela mesma causa. E aí vale citar aqui porque eu falei assim, nossa cara, mas como é que alguém repete o mesmo erro? Não viu que já perderam a medalha por causa disso? Vai lá e faz a mesma coisa. Conduta antidesportiva. Na primeira foto temos Ibrahim Semadov, nos Jogos de 92 em Barcelona. Qual foi a conduta? O que ele fez? Ele é como a gente pode ver ali, um halterofilista soviético, né? Na época tinha a União Soviética. E no levantamento de peso, é muito sistemático, assim. Pode ser que os 3 primeiros fiquem empatados porque somaram a mesma quantidade de peso. Os 3 atletas fizeram a mesma marca. E o que aconteceu? Os 3 atletas fizeram a mesma marca. E aí, critério de desempate. Vamos dar ouro para todo mundo? Não, critério de desempate. Quem foi primeiro? Acontece que o Samedov ficou em terceiro no critério de desempate, fazendo a mesma pontuação do primeiro colocado. Aí chegou no pódio e ele ficou revoltado. Falei, bronze? Eu fiz o tempo, eu fiz a mesma marca do primeiro, tirou a medalha, jogou no chão e saiu. Conduta antidesportiva, perdeu a medalha. Complicado isso, né? E foi banido dos jogos, não pôde mais voltar e competir. Assim, não pôde ir para Atlanta? Não valoriza a medalha olímpica, não pode mais competir nas Olimpíadas. E aí, anos depois... A mesma cena. Chega o Ara Abrahamian, em 2008. Luta greco-romana, categoria até 84 quilos. Sempre quem perde a semifinal fica com bronze e não disputa o ouro, né? Não tem disputa de terceiro. Aí ele ficou, na semifinal ele perdeu por uma decisão contestada. Ele falou, não, o juiz errou, tá errado isso, ele arbitrou errado. E aí ficou puto, porque o que tu pode fazer? Não, é isso aqui, o juiz determinou que é isso, vai ser, o árbitro determinou, acabou a luta, perdesse. O árbitro tá ali para isso. Aí ele ficou em terceiro lugar, na hora que foram entregar as medalhas, ele tirou a medalha e jogou no chão. Olha lá, foi indo embora, deixou a medalha lá no meio do tatame dele ali. Aí, meu querido, perdeu a medalha, também foi desqualificado para sempre. Não valoriza, então não é tua. Não pode mais participar dos jogos. Agora, o topo, o primeiro lugar. Em primeiro lugar. E isso aqui é uma validação de algo que eu falei na primeira fase do curso, durante aquela aula de moral e ética com o professor Mário, que durante essa discussão, de falar, mas o álcool mas será que café e tal, e falando um monte de coisa, eu falei assim, professor, a aspirina é doping. Aí o professor, não. Eu falei, já teve atleta que perdeu medalha, foi desqualificado por ter tomado aspirina e tal. Sentindo ruim, tomou aspirina, caiu no doping e perdeu a medalha. Só que isso aconteceu no ano 2000. E obviamente eu não lembrava, eu não sabia que eu ia precisar dessa informação 24 anos depois. Se eu soubesse, eu tinha lembrado, marcado quem é o atleta, em que ano aconteceu, qual foi a Olimpíada. Eu não lembrava, só lembrava que tinha acontecido. O meu irmão não lembrava que isso tinha acontecido, ficou quieto, e o restante da turma não tinha nem nascido ainda. Então ficou eu com um fato aleatório, aconteceu alguma vez na vida, o professor falou, não sei, em 2000 o professor devia estar estudando, fazendo doutorado, não deve ter assistido às Olimpíadas, então também não viu, tu não lembrava, aí ficou eu sozinho lá falando, não, aconteceu assim, eu tenho certeza. Tá aqui, achei, botei em primeiro lugar,
Andrea... Por isso que tá em primeiro. Andrea Raducan. Não, é porque é curioso, como é que tu vai perder a medalha por não tomar uma aspirina? Andrea Raducan, no ano 2000, perdeu sua medalha. Ela é uma ginasta romena, ela ganhou o ouro no individual geral. Foi a Simone Biles do ano. E aí foram testar, deu positivo para pseudoefedrina, a gente conhece como aspirina. E ela disse que não sabia, que ela disse que foi até o pessoal, os médicos da seleção dela. Delegação, né? A delegação, e falou assim, ó, tô me sentindo ruim, resfriado, tal, preciso tomar de alguma coisa para poder competir. Pra poder participar, né? Melhorar, né? Porque eu tô muito ruim. Aí deram aspirina para ela. E aí que no DOP perdeu a sua medalha de ouro. E pelo que eu lembro, a aspirina, até falei isso durante a aula, assim, o professor assim, não, mas por que queria ser desqualificado por aspirina? Eu falei, não, porque eu acredito, a aspirina eu acho que afina o sangue, e aí a tua circulação e tal, alguma coisa nesse otimiza sentido. A circulação, né? O professor, não, tem nada a ver isso aí. Eu falei, então tá. E como eu não tenho mais informação para debater, não sabia se afinava mesmo ou não, só ouvi falar, ficou por isso. Mas tá aí, fizemos a pesquisa e descobrimos a origem desse meu conhecimento aleatório. Curto. E é isso, qual fato você achou mais curioso? Você conhecia todos eles? Deixa aí nos comentários. Se faltou alguma medalha, qual atleta? Qual a cassação de medalha que você lembra que nós não trouxemos aqui e que ficou marcado na sua memória? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo, não é, meu irmão? Já é? Já foi.